5 pessoas que com certeza se arrependeram de não terem comprado Bitcoin. E não foi porque o preço do Bitcoin cresce exponencialmente, mas sim porque a moeda poderia protegê-los. Se você caiu agora nesse canal, meu nome é Joaquim Queiroz e seja muito bem-vindos ao Adeus Tio Sam. Antes de começarmos o vídeo, é importante fazer uma observação importante. A finalidade do vídeo não é fazer um juízo moral sobre os casos ou sobre as pessoas que são top 5 aqui, mas sim mostrar de forma pragmática como o Bitcoin protege cada pessoa. Número 1 da lista, Bruno Monteiro Ayub, mais conhecido como Monark, é um apresentador, um gamer, youtuber brasileiro e também podcaster. Ficou com seu nome vinculado a várias polêmicas e também alguns inquéritos e processos judiciais. Em um dos últimos bloqueios judiciais, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou um bloqueio de R$ 300 mil em sua conta, alegando que o influenciador teve a intenção deliberada de denegrir supostamente, a imagem do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Vale ressaltar que, apesar do monarca ter sofrido esse bloqueio judicial, ele já vinha estudando e utilizando o Bitcoin para se proteger. Até utilizou para migrar para os Estados Unidos, o país onde ele atualmente reside. Número 2 da lista, Ryan dos Santos, influenciador nômade digital, por muito tempo foi um grande crítico do Bitcoin. Chegou mesmo a dizer que o Satoshi Nakamoto era o Vladimir Putin, dizendo que o Bitcoin era uma pirâmide financeira e decretou a morte do Bitcoin pela milésima vez. Após ter sua conta do Itaú bloqueada, o influenciador nômade cede e pergunta para o seu amigo Monark. Então, Monark, como é que funciona esse tal do Bitcoin? Que o responde: crie uma carteira física, compra Bitcoin em um exchange, envia para uma carteira física, memorize as palavras-chave e seja feliz. Essas foram as recomendações do Monark que aprendeu depois de ter sofrido 300 mil na conta dele. Se você está curtindo esse conteúdo, não esqueça de dar o like, comenta, compartilhe com seus amigos, se inscreve aqui no canal. E a terceira pessoa da lista, Sales Hafez, mulher libanesa presa por roubar seu próprio dinheiro. Seu próprio dinheiro? Exatamente isso que vocês ouviram. Em 2019, a Líbia passava por uma crise econômica muito severa, principalmente por falta de liquidez, chegando a moeda local se desvalorizar cerca de 90%. O governo, para tentar controlar essa situação, limitava a cada cidadão uma retirada de no máximo US$ 400. A Sally, que tinha sua irmã com uma enfermidade muito severa, desesperada, foi no banco e assaltou o seu próprio dinheiro. Fez uma live, registrou todo o acontecimento ao vivo, foi glorificada como uma heroína na Líbia, pois muitas pessoas se identificaram. Número 4, Daniel Alves. De acordo com a Celebrity Network, revista especializada em patrimônio de celebridades, estima-se que Daniel Alves tem em torno de 60 milhões de euros ou 330 milhões de reais na cotação atual. O jogador Daniel Alves tem 37 prêmios nas suas passagens pelo Barcelona, Juventus e PSG. Entre esses títulos, podemos destacar o Mundial de Clubes da FIFA de 2009, 2011 e 2015, a Liga dos Campeões da UEFA 2008, 2010 e 2014, além de medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em 2022 pela seleção brasileira. Daniel Alves é o segundo maior jogador em nível de títulos, perdendo apenas para o Lionel Messi. Contudo, após ter sido acusado no final de 2022 de agressão sexual, se viu em grandes perdas financeiras, algumas temporárias, outras permanentes, principalmente no seu direito de imagem das empresas Pumas e da Adidas. Contudo, apesar das fortes perdas financeiras, essas perdas eram muito oriundas de receitas futuras, ou seja, as receitas que os jogadores já tinham adquirido no passado, essas ainda remanesciam. A pergunta é, então como um jogador que tem uma receita de aproximadamente 60 milhões teve dificuldade de pagar uma fiança de 1 milhão, um valor 60 vezes menor do que seu patrimônio? O jogador sofreu 2 bloqueios judiciais, um na Justiça do Brasil, junto com sua ex-mulher na vara de família, e o outro da Justiça da Espanha após a denúncia de agressão sexual. Foram 2 juízes que determinaram a suspensão do bloqueio dos seus valores. Ou seja, o jogador se viu impossibilitado de se utilizar do seu próprio dinheiro no momento mais difícil nos processos judiciais contra ele. E na quinta colocação,
Temos não mais uma pessoa, mas agora um país, a Rússia. Após a Rússia invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, iniciando uma guerra Rússia-Ucrânia, os países do Ocidente, principalmente liderados pelos Estados Unidos, fizeram sanções econômicas, entre elas o bloqueio da Rússia no sistema SWIFT e o bloqueio de contas russas no valor de 330 bilhões de dólares, aproximadamente 1,7 trilhão de reais. Após o Ocidente bloquear 330 bilhões da Rússia, eles planejam e colocam em pauta a utilização desses bens agora para a Ucrânia no seu esforço de guerra, ou utilizar os 330 bilhões, o seu lucro, que seria equivalente a 27 bilhões, no esforço de guerra ucraniano. Ou seja, temos aí a figura basicamente de a Rússia é bloqueada, eles utilizam dinheiro contra ela mesma e ainda querem dar esse dinheiro para o seu inimigo. Lembrando mais uma vez que aqui não é um juízo de valor entre Rússia e Ucrânia. Vocês podem estar pensando, mas a Rússia mereceu porque invadiu a Ucrânia. Olha, entre a Rússia e a Ucrânia, eu com certeza estou com a Ucrânia porque eu estou na Europa e eu não quero que a Rússia chegue perto. Mas aqui é mais um juízo de valor técnico, né? Como o Bitcoin ele pode te proteger dessas situações. E não moralmente ali se um ou outro. Temos que pensar também que, da mesma forma que utilizaram isso contra a Rússia, podem utilizar também como o Brasil. Imagina que o Brasil utiliza, não só o Brasil, como vários países utilizam o dólar como moeda corrente, eles podem utilizar o dinheiro para poder punir de alguma forma, seja com bloqueio, seja como fizeram como planejam fazer com a Rússia, né? Que seria basicamente utilizar os fundos congelados para entregar para o seu inimigo de guerra. E lembre-se, o Bitcoin é o único ativo verdadeiramente descentralizado, escasso, resistente à censura, global e seguro. O único que te protege da inflação e te dá liberdade financeira, te dá autonomia. Espero que você tenha gostado do vídeo. É um prazer enorme estar compartilhando aqui com vocês e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.